de volta com o programa No Mundo do Trabalho. E nesse bloco, além do professor técnico Rafael, nós vamos conversar agora com o Guilherme. Não é isso, Guilherme? Você é jogador da defesa, né? Exato. E a gente não para de conversar aqui. Dá o intervalo, a gente fica aqui, eu estou tirando uma série de dúvidas. Mulher já não entende de futebol, futebol americano menos ainda. Não é isso? Então, estou aproveitando aqui, ó, para tirar minhas dúvidas. E a gente estava falando, professor, que apesar de ser um esporte amador, tem disciplina, tem que ter dedicação, não é isso? Exatamente, é um esporte amador, como você falou, mas a cobrança dos times e do campeonato, de forma geral, é uma cobrança muito próxima do profissional, a gente diria até que é uma cobrança profissional. Tá? Então isso assim, é um esporte que exige uma disciplina, não é só você somente chegar no treino, vou treinar domingo, não é só isso, você tem que se preparar fisicamente na semana, praticando academias, treinos específicos para futebol americano, tem que estudar as regras, né, ler jogadas e tudo mais. Para chegar no domingo, você está preparado para treinar. Tá? Ou seja, o treino é nada mais, nada menos do que uma preparação ao longo da semana que você já vem fazendo. Tá? Então, isso assim, é a dificuldade nossa, assim, não só no Rockers, mas também com os outros times, de mostrar para as pessoas a filosofia do esporte, que é uma filosofia de disciplina e comprometimento o tempo todo. Tá? Isso acaba tendo privações, lógico, a pessoa não pode sair tanto, porque tem um treino domingo de manhã puxado, então se ele sair, chegar de madrugada, ele não tem condições de treinar, vai chegar fisicamente debilitado, não vai treinar, não tem condições. A gente vê isso acontecendo aí com as vedetes, vamos dizer assim, do futebol, né, nacional, e sabe o quanto que compromete no dia seguinte, exatamente, né? Ainda mais assim, no futebol normal o cara não é remunerado, no futebol americano o cara não é remunerado, então quer dizer, é mais difícil ainda você falar pro cara só, você tem que se dedicar, mas mesmo ganhando, investindo, é bom para sua saúde, é bom para você como pessoa e é bom para o esporte. Então, quer dizer, o cara tem que estudar o futebol americano de forma geral, entrar na filosofia do esporte. Quer dizer, chega num domingo, a gente passa uma jogada para um cara fazer, ele faz errado porque ele não estudou, porque também ele não está estudando, a gente realmente descarta o cara e pega um outro que está querendo, se não está interessado em mostrar o serviço. Então, assim que funciona os times dessa forma, competição o tempo todo. Tá? Não está interessado, sai, quem está interessado vem. Então, é assim que a gente funciona. Agora, Guilherme, como é que você consegue conciliar trabalho, estudo e o esporte, assim, com essa disciplina que o professor Rafael está passando para a gente? Basicamente, a gente faz isso pelo amor do esporte, né? Muita gente acha que é simplesmente chegar no domingo lá, fazer o treino, se machucar, porque é um esporte muito violento, mas não, é totalmente diferente. É uma rotina de 24 horas do dia do atleta, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai se deitar. Porque todos os fatores são cruciais, o sono do atleta, a alimentação, o treino específico para ganhar massa muscular, resistência para não se lesionar, porque não é um esporte comum igual o futebol, que simplesmente ele tem que ter um condicionamento cardiovascular, não, ele tem que ter um condicionamento de musculação para não se lesionar. É um esporte muito de contato, na verdade o pessoal fala que é um esporte de colisão, na verdade, né? Então, se ele não tiver uma rotina de atleta 24 horas do seu dia, muitas das vezes ele não consegue ser um campeão. Então, se realmente o cara quer ser um campeão, ele tem que mudar o pensamento, mudar o estilo de vida e começar a fazer e seguir o caminho certo, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Mas você dá conta, trabalha, isso, o trabalho passa da manhã toda, no meu horário do almoço, que é um tempo curto, 1h30, eu vou para a academia, faço meu treinamento específico intenso, 1 hora, e vou almoçar. Volto para o escritório que eu trabalho e vou para a faculdade à noite, entendeu? Então é uma rotina muito corrida, muitas vezes a pessoa fala, não tenho tempo, mas se quiser, se tiver vontade, se tiver amor, ela consegue. Se organizando, é possível, né? E você está no Flamengo também, não é isso? Isso, na verdade eu estou na segunda fase do tryout do Flamengo. A gente passou, foram 6 jogadores que passaram da equipe do Teresópolis Rockers, fizeram um treinamento. Pode falar os nomes, você lembra? Foi o Israel, o Caio Ivo, quem mais? O Matheus e o Carlos Eduardo Biscoito. Então, se forem esses atletas... E você, claro. Eu também. A primeira fase constituiu de basicamente treinamentos físicos, testes físicos, para ver se você está apto, porque realmente é um esporte que se você não tiver um condicionamento físico, você não tem como seguir. É um esporte que exige muito do atleta, exige da parte psicológica, principalmente da parte física também. Então, essa primeira parte do tryout, eles viram quem tem condição realmente de prosseguir com o esporte. Porque não necessariamente você tem que conhecer. É um esporte que está entrando agora no Brasil, então não necessariamente você não precisa conhecer, basta querer. Mas para isso você tem que ter aptidão. Alimentação, exatamente, médico, como é certeza. Que é isso? Tudo por conta de vocês? Isso, é tudo por conta da gente, entendeu? Então, a pessoa que quer viver do esporte, quer ser um atleta de futebol americano, ela tem que ter toda essa rotina. Então, a gente tem uma dieta
controlada através de nutricionista, controla toda a alimentação. Normalmente eu faço de 6 a 7 refeições por dia, tudo pesado com balança e tudo mais. Então, E o que você pode comer? Conta pra gente. Então, basicamente, você a gosta? alimentação, é o que eu gosto de comer porcaria, mas a gente não come, né? Então, basicamente, a gente segue a alimentação... Salgadinho nem pensar. Não, tira um dia, que é o dia do lixo, que a gente come uma refeição fora da dieta. Então, a gente normalmente vai no rodízio de pizza e tudo mais, aí senta o pé na jaca. Mas, normalmente, a gente tem uma refeição que é tudo pesado, então a gente come, controla todos os macronutrientes, que são o quê? Proteínas, carboidratos, gorduras e todos os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Isso tudo é controlado através de nutricionista, entendeu? Pelo menos no meu caso. Pessoal, eu entendo um pouco desse assunto, então eu tento passar para os meus colegas de campo o que eles devem seguir. Então, por exemplo, no domingo, que a gente tem o treino no Flamengo, eu levo minha bag com comida, levo todas as minhas refeições, eu como antes do treino, tomo gel de glicose durante e no pós-treino eu já faço a refeição também. Porque, infelizmente, se você não seguir isso, você vai se lesionar, você vai fadigar durante o seu treinamento. Então tem que ser Como é que é o negócio? Gel de glicose? O que é isso? Porque como a gente passa 4 horas debaixo de sol, dando porrada, tomando porrada, fazendo um esforço muito, muito forte, acaba que você esgota seu estoque de glicogênio, né? Então, para evitar o catabolismo, que é a perda de massa magra, a gente repõe com esse gel de glicose e aminoácido. Então, a cada 1 hora, mais ou menos, eu tomo um gel de glicose, me hidrato bem, entendeu? Simplesmente, se você chegar lá e não seguir esses padrões, você não vai ter um bom desempenho. E é claro que no dia anterior não tem festinha da faculdade, não tem. Na verdade, eu sigo a risca. Eu tenho essa vida de atleta porque eu gosto, não é porque eu sou jogador, porque eu faço por obrigação. Eu gosto disso. Então, normalmente, dias antes de treino, a gente não sai, tenta ter uma qualidade boa de sono, 8 horas de sono por dia, porque isso é fundamental. Então, se você não tiver uma alimentação, um sono e um treinamento específico, você não vai ter um desempenho bom. Então, todos esses fatores agregam para que a pessoa seja um atleta e siga esse caminho para tentar ser campeão. Quer dizer, isso então, o amor tem que vir junto com dedicação, né, Rafael? Com certeza, E só abrindo um parênteses, eu nunca vi em 14 anos um cara seguir tão a risca com esse cara aqui. Realmente ele segue o que ele falou, assim, é incrível. Em 14 anos eu nunca conheci ninguém, olha que eu conheci bastante gente já nesse Brasil todo aí, jogando, que siga a risca as refeições tão certas e tão detalhadas como ele segue, né? Mas justamente porque é muito prazer, não é? Isso, o futebol americano me trouxe isso. Quando eu comecei a jogar, 4 anos atrás, comecei com o Farnum, que é o presidente atual, eu pesava 48 quilos, 50 quilos, entendeu? Você tinha que idade? Eu tinha 15, 16 anos. Então, ao longo desses 4 anos, eu ganhei 40 quilos. Eu cheguei aos 90, hoje eu estou com uns 85, 84, entendeu? Então, o futebol americano me trouxe isso, porque eu gostava. Eu nunca fui bom com futebol, eu nunca gostei de futebol normal. Eu ia te perguntar isso. Você passou por outros esportes? Isso, eu sempre gostei de coisas mais violentas, mais brutas e tudo mais, mas eu era mais raquítico, eu pesava 45 quilos. Não que eu seja grande, tudo mais perto do cara aqui, né? Mas o esporte me trouxe isso. Então, eu via a necessidade. Eu chegava lá, pegava uns caras de 100 quilos, batia em mim e eu voava. Então, o esporte me trouxe isso, me fez me tornar um atleta, pode-se dizer. Não, e o bacana nisso tudo, Rafael, é que, apesar desse início, ele não se inibiu e não saiu do esporte. Exatamente. Ele pensou assim, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou me preparar então, melhor. É aquele negócio, basta querer. Se você tem vontade, acha o motivação esporte interessante, quer aprender, basta querer. Não tem essa, não vou ter tempo, não tenho condições, tudo se ajusta. Tudo Mas na como vida... é que você chegou lá? Você falou pra mim que não passou por muitos esportes, não é isso? Isso. Não gostava muito de futebol. Eu nunca gostei muito de futebol, eu sempre fui, por mais que eu era magrinho, eu era bruto. Então eu quebrava as pessoas no futebol, eu machucava. Eu falei, esse esporte não é pra mim. Até que o Bernardo Bonifácio, que é um dos capitães do time hoje, ele começou a jogar junto com a equipe do Teresópolis Rockets, bem no início, 4 anos atrás. Aí eu falei, pô, legal, futebol americano. Aí eu fui num treino, foi amor da primeira vez. Pronto. Isso aqui é pra mim. Agora, ele falou, Rafael, que começou com 15, 16, foi isso que Isso. você falou? Até a partir de que idade pode treinar nesse time de vocês? Olha, a gente não tem uma idade, assim, limite mínimo, não. Assim, o cara que não chegar para conhecer o esporte, ele não tem. Nos Estados Unidos, eles começam com 4, 5 anos de idade, para você ter uma noção, jogar futebol americano. Você pega vídeos de criancinhas, estão jogando futebol americano, né, de uma forma, de certa forma. Então, assim, Porque aqui também, qualquer pai dá uma bola para um garoto. é dar uma bola, é só dar uma bola de futebol americano, que é uma bola oval, e ensinar ele a correr com a bola e começar com os fundamentos iniciais. Lá no Rockets, como já está um nível já mais avançado, estão
Então, o ideal é assim, de 15 anos para cima, a gente já está, assim, a gente aceita de 15 anos para cima. E você pode ver que é um esporte democrático em termos de estrutura física, tá? Então, pode ser um cara magro, pode ser um cara muito grande, pode ser qualquer tipo de biotipo, que ele se encaixe em posições específicas no campo. Tá? Então, tem a posição que o cara tem que ter 140 quilos, ser um brutamonte, tem posições que o cara tem que ter 70 quilos e ser muito rápido. Então, é um esporte democrático, você não precisa exatamente ser um cara monstruoso, forte pra caramba, não. Você pode se encaixar numa posição que precisa de uma pessoa mais magra e mais ágil. Então, não precisa se inibir por causa do biotipo, né? Foi o caso do Guilherme, ele não se inibiu, ele era magrinho e tal, mas estava lá jogando, praticando e se incentivou a querer crescer no esporte. E aí, de noite, ainda encontra com o professor Rafael em sala de aula, é isso? Na verdade, eu encontro com ele na faculdade. Ele não chega a me dar aula, não, que eu faço ciências contábeis, ele dá aula para administração. Mas a gente sempre troca uma ideia lá no intervalo, fala sobre futebol americano, claro. Imagina! Fala sobre a rotina e tal. Acho que o melhor de tudo também é porque o futebol americano é um esporte que ele depende de cada jogador dentro de campo. Não é igual o futebol normal, tem um cara que é o estrela, ele sai driblando todo mundo e faz o gol. Não, o futebol americano é um esporte de equipe. Se você não tiver um espírito de equipe, você não consegue. Precisa dos 11 jogadores. Se um errar, basicamente todo erra. Entendeu? Se uma pessoa deixar de marcar um teco, se a pessoa deixar de fazer um bloqueio, simplesmente você vai tomar uma pontuação por causa de um jogador. Então, é todo mundo trabalhando em equipe, todo mundo trabalhando em prol do jogo, entendeu? Muito legal, muito bacana. E você não vai embora não, porque eu ainda vou conversar com Israel, juntamente com o professor Rafael. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.